paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus amados e queridos irmãos que estão ouvindo a minha voz. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por a gente ter uma Bíblia Sagrada dentro do nosso lar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por Ele ter morrido na cruz do Calvário para nos salvar e pelo sacrifício perfeito que Ele fez, o plano perfeito que Ele fez para me salvar e para te salvar. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, eu tenho a palavra de Deus aqui para compartilhar com vocês. Mas antes disso, vamos orar, vamos pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para interpretar de forma correta as Escrituras e pedir ajuda ao Espírito Santo do Senhor para falar através de nós, porque o homem ele não tem nada para dizer. Mas louvado e glorificado seja o nome do Senhor, porque Deus tem e Deus fala através da palavra dele. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós entramos na tua presença, Senhor, para te pedir que fale conosco através da tua palavra, Senhor. O homem não tem nada para dizer, a mulher não tem nada para dizer, mas o Senhor tem, meu Pai. As pessoas que estão ouvindo nesse momento essa mensagem, meu Pai, essa pregação, essa palavra, elas não querem me ouvir falar, mas ouvir o Senhor. Então vem, Senhor, vem Espírito Santo e fala com ousadia, com autoridade, com intrepidez a tua palavra. Que temam e tremam diante da sã doutrina do Senhor, Pai. Eles não querem ouvir um falso profeta. O Senhor não usa falsos profetas. Quando um homem distorce a tua palavra, Senhor, não é o teu espírito que está falando através dele, mas o espírito com letra minúscula. É o espírito do diabo, é o espírito do homem, mas não é teu espírito. Mas quando o homem prega a sã doutrina do Evangelho, Pai, é o teu espírito que está falando através desse homem. E que nesse momento e nessa hora, que seja o teu espírito a falar, Pai. E que toda a honra e toda a glória seja dada a ti, porque elas pertencem somente ao Senhor. A honra é do Senhor, a glória é do Senhor. Os elogios são para o Senhor, os aplausos são para o Senhor. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. E amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Antes da gente começar essa mensagem, eu queria fazer uma pergunta para vocês, meus amados e queridos irmãos. Vocês têm orado pela sua família, pelos seus amigos, por outras pessoas? Você tem orado pelo teu próximo? A palavra de Deus ela diz que muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Nós não devemos parar de orar, de interceder por outra pessoa. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16. Tiago, meio-irmão do Senhor, filho de Maria e de José, o carpinteiro. Tiago, irmão de Judas, não Iscariotes, mas Judas, meio-irmão do Senhor também, filho de José e Maria. Olha o que Tiago lhe deixou escrito aqui para mim e para você. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode em sua eficácia a súplica do justo. Quantas vezes você já ouviu alguém dar um testemunho ou você ouviu uma história de alguém que recebeu um grande livramento de morte, de acidente, ou até mesmo de cura, sem essa pessoa ser cristã, sem essa pessoa servir a Deus? Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes a gente liga a televisão e a gente vê a história de um acidente que a pessoa saiu com poucos arranhões ou sem nenhum arranhão, Um grande livramento de Deus. Às vezes o carro da pessoa ela fica totalmente destruído, mas a pessoa sai daquele acidente totalmente ilesa, perfeita de saúde. E muitas das vezes essas pessoas que recebem essa graça, esse livramento do Senhor,
elas não são cristãs, elas não querem saber de Deus, de igreja, elas não servem o Senhor. Mas por que motivo essas pessoas recebem esses livramentos, esses escapes, muitas vezes livramento das mãos de bandidos? Muitas vezes a pessoa está a ponto de ser assassinada, morta por bandidos criminosos, mas ela recebe milagrosamente um livramento do Senhor. Essa pessoa, ela merece? Não, ela não merece, ela não quer saber do Senhor, ela não serve o Senhor. Então por que essa pessoa ela recebe esse livramento? Por causa da oração dos justos. Sempre tem alguém orando por nós. Eu mesmo sou a prova viva. Em um momento da minha vida que eu estava desviado dos caminhos do Senhor, só queria saber da minha carne, de satisfazer os desejos da carne, eu era escravo do diabo, dos pecados, e o Senhor me livrou da morte. E eu não queria saber do Senhor, mas por que o Senhor me livrou? Primeiro por causa da misericórdia do Senhor, e depois por causa das orações dos justos que estavam orando por mim. Meus familiares, algum irmão orando por mim, como fazem até o dia de hoje. Hoje eu estou na presença do Senhor, mas naquele tempo eu não estava. E por que o Senhor me livrou? Por causa da oração dos justos. A palavra de Deus, ela diz no livro de Salmos, que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem e os livra. Você consegue perceber? Os anjos do Senhor, eles se acampam, eles montam acampamento ao redor daquele que teme e livra. Vou te fazer outra pergunta. Aqueles que estão longe do caminho do Senhor, não querem saber de Deus, da palavra de Deus, não querem saber de Jesus, eles temem ao Senhor? Eles não temem ao Senhor. Então os anjos do Senhor não estão ao redor dele. Perceba a palavra, os anjos do Senhor acampam-se ao redor do que os teme e os livra. Ele livra aqueles que temem ao Senhor. E os anjos estão ao redor daqueles que o temem, que temem a Deus, que temem a palavra, que obedecem a palavra. A pessoa que é desviada, que está no mundo, ela obedece a palavra, ela teme ao Senhor? Não teme. Então os anjos do Senhor não estão ao redor dela. Então por que motivo essa pessoa ela recebe livramentos? Por causa da oração do justo. Por isso a importância da gente não parar de orar por aquele familiar que está longe do caminho do Senhor, por aquela pessoa que não se decidiu a servir a Cristo. Nunca pare de orar por eles. Aquelas pessoas são livres da morte, recebem escapes, livramentos por causa da tua oração, por causa da oração do justo. Então a gente vai ver aqui dentro da palavra de Deus um homem com a sua família que recebeu um grande livramento por causa da oração de um justo. O tio dele estava orando por ele. Aquele homem ele ia ser morto, ia ser consumido pelo fogo e pelo enxofre junto com a sua família. Mas isso não aconteceu porque o tio dele, que era um justo, estava orando por ele. E você com certeza já percebeu que eu vou falar aqui de Abraão, o pai da fé, Abraão. Então vá comigo em nome de Jesus em Gênesis, capítulo 18, do verso 23 ao verso 33. Gênesis, capítulo 18, do verso 23 ao 33. Melhor dizendo, 22, do 22 ao 33. Gênesis 18, do 22 ao 33. Então partindo dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. O Senhor aparece com dois anjos, E os dois anjos eles partem para Sodoma, para executar juízo contra aquela cidade, destruir aquela cidade. E fica Abraão na presença do Senhor. E aproximando, o verso 23, e aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar,
por amor dos 50 justos que nela se encontram? Olha só, Abraão ele está fazendo uma oração, ele está intercedendo. A intenção de Abraão é interceder aqui, e é o que ele está fazendo, interceder por Ló, seu sobrinho, que estava em Sodoma. Porque o Senhor fez saber a Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E ele se lembrou do sobrinho que estava lá. Então ele começa a orar, fazer uma oração a Deus, intercedendo. Olha só, o justo orando pelo familiar, que no caso era Ló, intercedendo para o Senhor poupar a vida dele. Então o Abraão começa a sua oração pedindo ao Senhor, falando com o Senhor: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir todo mundo, o justo junto com o ímpio. Verso 25: longe de ti o fazeres tal coisa, matarás o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Verso 26: então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinzas. Olha só, Abraão, ele continua insistindo na oração dele. No verso 27, ele insiste na oração. Olha só, devemos insistir nas nossas orações. E ele insiste, e olha a humildade de Abraão. Ele diz: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinzas. Olha só, ele se considerava pó e cinzas, se humilhando na presença do Senhor. É o que devemos fazer. Verso 28. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Verso 30. Insistiu: não se ire, ó Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei eu por amor. Não farei eu? Se encontrar ali 30. Verso 31. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Verso 32. Disse ainda Abraão: não se ire, ó Senhor, se eu lhe falo somente, mas essa vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não o destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, ele terminou a oração. O Senhor ouviu a oração dele. Retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar, ou seja, para a sua casa. Esse é o relato da oração de um justo. O justo Abraão, ele intercede pelo sobrinho Ló. E se você continuar lendo a palavra, você vai ver que o Senhor, ele retira Ló e a família dele dentro de Sodoma, não é? O Senhor, ele fala que não destruiria a cidade inteira se tivesse 10 justos, mas como não tinham 10 justos, eram só 4, Abraão, as 2 filhas e a esposa, então o Senhor destruiu a cidade, mas antes retirou Ló de dentro de Sodoma e Gomorra por amor a Abraão, por causa do justo que estava intercedendo junto a ele. Se você continuar lendo a história de Ló, você vai perceber que esse é o segundo livramento que ele tem. O primeiro livramento que ele teve foi quando a cidade de Sodoma e Gomorra foi tomada por exércitos inimigos e levada cativa. E o tio dele, Abraão, com seus homens, ele liberta a cidade de Sodoma e Gomorra, o rei, e liberta também Ló, seu sobrinho. Naquele ponto ali foi um grande livramento do Senhor, o primeiro livramento do Senhor na vida dele, de Ló, através de Abraão. Naquele momento ele podia regressar com o tio, ele podia ter voltado, ele podia ter saído da cidade de Sodoma e Gomorra, mas Ló, ele volta para lá.
Ele é um justo, mas ele prefere ficar no meio dos pecadores. E nesse segundo livramento aqui, a cidade é destruída. Ele sai com a roupa do corpo junto com a sua família. Perde a esposa, porque ela olha para trás, desobedecendo a palavra do Senhor, a palavra que os anjos dão, né? Não olhe para trás, e ela olha, ela morre. E se você continuar lendo a história de Ló, você vai ver que ele vai morar numa caverna. Naquele ponto ali, depois desse livramento, ele poderia ter voltado para perto do tio, pedido perdão ao tio e recomeçado a vida dele novamente junto com o tio que tinha a promessa do Senhor. Mas ele não fez isso, ele prefere ficar numa caverna. E você conhece muito bem a história de Ló, né? As filhas vão embebedar o pai, né? Vão engravidar do pai. E desses 2 filhos que ele tem com as suas filhas vão surgir 2 povos que vão dar muito trabalho para o povo de Israel lá na frente. A história de Ló, ela termina nessa caverna, né? E nem se ouve mais falar de Ló. Mas o foco aqui é o livramento do Senhor. O livramento que Ló teve por causa da intercessão do tio Abraão. E a palavra diz: muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Continue orando, meu irmão, por seu familiar. Continue orando. Continue orando, intercedendo pelas pessoas. Continue orando, não desista. Você pode até pensar: poxa, aquela pessoa não merece, aquela pessoa só quer saber do mundo. Assim como Ló. Ló não queria saber do tio dele, Abraão. Ló queria saber de Sodoma e Gomorra. Um lugar cheio de ímpios, pecadores. Ele poderia ter saído de lá e não saiu. Assim como muitos dos nossos familiares, muitos deles, na minha família eu tenho, que não querem saber do Senhor. Mas continue orando, intercedendo e falando do Senhor para eles. Muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Continue insistindo em oração diante do Senhor, independente do que os seus olhos estejam vendo, independente da circunstância, independente de você estar orando anos e anos por uma pessoa e essa pessoa não está nos caminhos do Senhor ainda. Continue orando por ela, meu querido, meu amado irmão. Não se esqueça que o tempo é do Senhor. É a hora do Senhor, o tempo é do Senhor, é do jeito que Ele quer. Vá com humildade na presença do Senhor. Assim como Abraão se humilhava, se humilhou na presença do Senhor, intercedeu. E pela misericórdia do Senhor, Ele ouviu a oração de Abraão e livrou o Ló. O que ele fez da vida dele, aí é com ele Deus, Ló. Mas o livramento que ele teve foi através da oração do justo Abraão. Continue orando, meu querido irmão, não desista. Não desista de orar. Muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, entramos na tua presença para te agradecer por essa palavra, Senhor. E a gente viu dentro da palavra que muito pode a oração do justo nos seus efeitos. E nós somos justos, Senhor, não porque merecemos, porque a gente é pó, a gente é cinza, nós somos pecadores. Nós somos justos porque somos justificados pelo sangue precioso do teu Filho Jesus Cristo, que Ele derramou na cruz do Calvário. E é por esse motivo que a gente é justo, por causa do sangue do Senhor, do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Nós vimos aqui na tua palavra, Senhor, que o Senhor livrou a Ló da destruição de Sodoma e Gomorra por causa da oração do teu servo Abraão. Senhor, não nos deixa, Senhor, enfraquecer, esmurecer, desanimar de orar, meu Pai, pelos perdidos da nossa família, pelos perdidos que a gente conhece, Senhor. Interceder por eles, porque a gente sabe que o tempo não é nosso, o tempo é do Senhor, é quando o Senhor quiser. O momento que o Senhor quiser, o Senhor vai fazer, Pai. Nos ajuda, meu Pai, na nossa missão de interceder, de orar, de ler a tua palavra, de te buscar. Os tempos são maus, Senhor. Tua palavra tem se cumprido a cada dia. O Senhor está às portas. Nos prepara para tudo aquilo que vai vir pela frente, Senhor. E que a gente possa permanecer fiel até o fim, meu Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.